Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Aqueles que nos visitam, as nossas boas-vindas. Aqueles que nos visitam e são daqui da nossa cidade, o nosso desejo é que retornem para também cultuar o Senhor conosco. Os que estão aqui, que são de outra cidade, que lá na sua cidade você continue buscando o Senhor. Vamos, por gentileza, abrir a palavra de Deus no livro dos Salmos, número 143, Salmos 143. Queridos, eu vou fazer a leitura com vocês na Bíblia ARA, que é a que a igreja usa, mas eu vou trazer a mensagem na NAA, tá certo? Então, vou ler aqui o texto na ARA, que é o que a igreja usa oficialmente, mas estarei trazendo a mensagem na NAA. Diz assim o texto sagrado: Atende, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas, responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo, nenhum vivente. Pois o inimigo me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Por isso, dentro de mim, esmorece o meu espírito, e o coração se vê turbado. Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti como terra sedenta. Dá-te pressa, Senhor, em responder-me. O espírito me desfalece. Não me escondas a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova. Faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira da tribulação a minha alma, e por tua misericórdia, dá cabo dos meus inimigos e destrói todos os que me atribulam a alma, pois eu sou teu servo. Pai, nós te agradecemos a oportunidade de retornarmos à tua casa no dia do Senhor para atender a tua santa convocação e juntos, como teu povo, família de Deus, prestarmos o culto que só te é devido. Até aqui já fomos abundantemente abençoados com tudo que já foi realizado neste culto. Os louvores, as orações, a leitura da tua palavra, o ofertório. E agora que a tua palavra mais uma vez fora lida, que o Senhor prepare o nosso coração para que ela seja aplicada à nossa realidade. Ajuda-me na entrega da mensagem do Senhor. Não tenho nenhuma mensagem, Pai. A mensagem é tua. Que a minha fraqueza seja superada pela tua força. Que os meus limites sejam vencidos pela tua graça. Estou aqui em fraqueza, Pai. Peço que o Senhor me ajude a transmitir a tua mensagem. E que pelo teu Espírito Santo seja uma noite de libertação a partir da minha vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Tema da nossa mensagem, que é até mesmo o tema que está na sua Bíblia, súplica por
libertação, baseado no Salmo de número 143, que junto com o Salmo 142, 141 e 140, trata dessa temática da busca pelo Senhor, em favor do seu socorro, em favor da sua libertação. E é um salmo de Davi, que provavelmente, em meio à sua fuga em relação a Saul, clama por Deus, clama pelo seu socorro, clama pelo seu auxílio. Eu não sei qual a causa que você tem para clamar por Deus por uma libertação total, completa, absoluta, diante de uma determinada dificuldade ou adversidade, uma luta que você traz com você, a despeito de você ser um servo fiel, a despeito de você ser um crente fiel. Porque eu queria que você reparasse um detalhe: esse salmo começa com a palavra Senhor, ouve Senhor, e ela termina com a palavra servo, envolvendo o relacionamento pactual, o relacionamento de aliança que este servo, Davi, tem com Deus. Você vê Senhor com todas as letras aí maiúsculas, apontando para Yahvé, o Deus da aliança. E Davi está aqui se colocando como aquele que tem um relacionamento pactual, um relacionamento de aliança com o Senhor. E não obstante ser ele este servo, passa por dificuldades, passa por um problema muito grande. E nós, como servos de Deus, nessa nossa caminhada, não podemos negar nossas lutas, nossas dificuldades, nossas batalhas. Antes de negá-las, devemos apresentá-las ao Senhor. E eu peço a Deus que, quer seja aqui ou entre aqueles que de algum lugar nos ouve, talvez até mesmo dentro de uma cadeia, eu não sei como, mas entra celular na cadeia. Não vamos entrar em detalhes, amém, irmãos? Talvez alguém esteja dentro de uma cadeia e o Espírito Santo faz com que ele chegue lá e mexa no YouTube e apareça essa mensagem. Ou alguém que está numa enfermaria, numa UTI, ou em algum lugar desses que nós nem podemos imaginar como está ali ligado em uma mensagem. Mas quer seja aqui, quer seja lá, que Deus possa trazer para nós uma noite de libertação. E Davi, diante das suas adversidades, daquilo que pesava sobre a vida dele naquele instante, traz para nós este salmo. E como é que ele reage diante dessa situação complexa, difícil? Alguns vão dizer que era Saul atrás dele, outros vão dizer que foi durante aquele período de Absalão. O que todos concordam é que Davi estava em um problema grande, fugindo, buscando socorro. E a primeira coisa que Davi faz é recorrer a Deus em oração. Diante das suas lutas, dificuldades, adversidades, necessidades, a primeira coisa que ele faz é recorrer ao Deus da aliança, ao Deus do pacto, ao Deus Todo-Poderoso, em oração. E ele diz: ouve, Senhor, a minha oração. E usando aquilo que se diz ser um paralelismo na língua hebraica, ele repete a mesma coisa com outras palavras. Ele não está aqui falando, isso é oração, isso aqui é súplica. Ele está repetindo a mesma coisa com outras palavras na segunda linha. Ele diz: dá ouvidos às minhas súplicas. Ouve a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas. Responde segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Então Davi mostra aqui um senso de urgência quando ele repete oração, súplica, e pauta a sua oração e o seu pedido não em mérito próprio, não em justiça própria,
mais na fidelidade do Deus da aliança, mais na justiça do Deus da aliança, porque Ele sabe que em nós, em qualquer ser humano, não há nenhum mérito, e todo aquele que chega diante de Deus fiado em mérito próprio, ou fiado em alguma espécie de intercessor que não seja Cristo ou Deus da época da antiga aliança, com seus méritos de justiça e de fidelidade, esta pessoa que chega assim, ela acaba trazendo mais juízo para a sua vida. Ela chega pensando que ela tem mérito, porque ela é boazinha, porque ela faz isso e aquilo, porque ela não faz isso e aquilo de mal. Então ela vai a Deus pedindo garantida em si mesma. Vai trazer mais problema para a sua vida. Pior ainda, se vai a Deus em nome de algum santo. Então este servo da aliança aqui, esse homem de Deus, ele sabe que não tem mérito diante de Deus. Veja, versículo 2 diz: não entre em juízo com teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum. O quê? Não tem ninguém com mérito, não tem ninguém justo aos teus olhos. O que Paulo repete em Romanos 3,20 e repete em Gálatas 2,16. Quem for diante de Deus pautado em mérito, está perdido, porque não há nenhum justo sobre a terra, e todos carecem da glória de Deus. Então Davi está diante de uma situação complexa, difícil, alguém querendo destruir a sua vida. Talvez não seja esse o seu caso, alguém que está querendo destruir a sua vida, mas há na sua história, na sua vida, alguma causa que lhe tem perturbado, atormentado, entristecido, angustiado. E não obstante você ser um servo ou uma serva de Deus fiel, não caia no conto do vigário, que crente não sofre, que crente não sofre injustiça, que crente não passa por isso, por aquilo. Crente passa. Jesus já anunciou: no mundo tereis aflições, vamos passar por aflição. Temos recebido muitas pessoas de outras igrejas na nossa comunidade, e é com o coração aberto que nós recebemos, mas vamos ajustar aqui algumas coisas, porque muitos vêm de igrejas ou denominações que vivem um evangelho triunfalista. Ou seja, o crente não pode passar por uma doença, o crente não pode passar por uma crise financeira, o crente não pode ter esse ou aquele sofrimento. Por isso que muitos crentes fiéis, mas mal instruídos, acabam tendo uma crise e acabam se rebelando e se revoltando contra Deus, porque se vivem nesse mundo caído, vão passar sim por crises, por dores, por sofrimentos. Mas o que fazer diante dessas coisas? No lugar de se rebelar contra Deus, é entregar a Deus, fiado nos méritos nós de Cristo, fiados, por exemplo, como o salmista fez, na fidelidade de Deus e na sua justiça. Ele não chega ali batendo no peito, dizendo: eu sou teu servo, veja como eu tenho andado, veja o que eu tenho feito, por que isso, por que aquilo. Não, ele recorre a Deus em oração, de maneira humilde, reconhecendo que não há nele nenhum mérito próprio, mas ele se fia na fidelidade do Senhor e na justiça do Senhor, porque o nosso Deus, o Deus do pacto, o Deus da aliança, Ele é fiel. E sendo fiel, tudo que Ele promete, Ele, o Deus da aliança, o Deus do pacto, Ele é justo. Segundo lugar, o que Davi faz diante dessa situação? Por favor, leia junto comigo agora, versículo 3 e 4. Diz assim: pois o inimigo tem perseguido a minha alma, tem lançado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito tempo. Por isso, dentro de mim esmorece o meu espírito, e o coração
está aflito. Primeiro ele recorre a Deus em oração. Agora ele reconhece o quadro, a situação. E esse quadro complexo e difícil, onde o inimigo o tem perseguido, leva aquele homem a um espírito abatido. O coração está aflito. Podemos dizer que aquele homem não nega a realidade, ele não subestima a situação pela qual ele está passando. Senhor, o inimigo é cruel, ele persegue a minha alma, tem lançado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito tempo. Podemos pensar na escuridão como se Davi, escondido em alguma caverna, fugindo dos seus inimigos, e aquilo tem trazido para ele abatimento, esmorecimento, porque lutas, perseguições, problemas que se estendem, eles nos abatem, eles nos enfraquecem. Penso em muitos irmãos aqui da nossa comunidade que estão por mais de ano lutando contra enfermidade, lutando contra algum tipo de doença, que às vezes você começa e você pensa, não, daqui a pouco isso passa, daqui um mês, 2 meses, logo isso está resolvido, e aquele negócio parece que não passa. Aquela situação, ela vai criando tentáculos, ela vai se espalhando, e ela vai teimando, e ela vai ficando, e a tendência é que o nosso coração seja habitado. Parece que a angústia se muda de endereço e vem para dentro do coração, e ali aquela angústia faz morada, porque o tempo passa e aquele problema, seja uma enfermidade, seja familiar, seja um dissabor dentro do casamento, é aquele casamento que parece que não tem mais alegria, mais prazer, e quanto mais o tempo passa, parece que aquela situação do desprazer se instala ainda mais, e aquilo vai trazendo uma tristeza profunda. É uma doença na família que muda toda a conjuntura da família, envolve pessoas da família e muda o quadro, e muda a história. Aquilo traz abatimento. O quadro de Davi era uma perseguição contínua por inimigos fortíssimos, e ele está reconhecendo a sua realidade. E nós precisamos reconhecer a realidade. Nós não podemos tapar o sol com a peneira. Nós não podemos subestimar, nós não podemos colocar uma nuvem sobre a situação e dizer, está tudo bem. Ele recorre a Deus em oração, ele reconhece a situação, mas no versículo 5, diante de todo aquele esmorecimento e de toda aquela angústia, de toda aquela aflição, ele diz, lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos, e medito nas obras das tuas mãos. Agora, esse salmista, ele recorda, ele faz aquilo que Jeremias instrui lá no capítulo 3. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, que Deus é bom, que Deus é fiel, que Deus é misericordioso. O contexto de Jeremias era uma destruição dentro de Jerusalém, e ele olha e vê moças sendo violentadas, mulheres sendo violentadas, crianças sendo esmagadas. Jerusalém estava sendo invadida por inimigos, mas a despeito daquilo tudo que o povo estava passando, Jeremias, ele diz, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E os versículos seguintes dizem que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Deus é fiel e Deus é bom. E aqui no Salmo 143, versículo 15, o salmista está recordando daquilo que pode trazer esperança ao seu coração. Ele está lembrando, por exemplo, de que Deus tirou o seu povo do Egito com mão forte. Ele está lembrando, por exemplo, de que diante da muralha de Jericó, o povo de Deus obteve vitória. Ele está recordando aqui de feitos de outrora, realizados pelo Senhor, e assim aquele homem é impulsionado a rasgar o seu coração diante de Deus. Veja comigo a partir do versículo 6.
depois de recordar os feitos maravilhosos do Senhor e ser tomado agora novamente esperança, ele rasga o seu coração diante de Deus, e a partir do versículo 6 nós podemos ler até o 9: a ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti, como terra sedenta. Nós que moramos aqui, com certeza temos noção do que é uma terra sedenta. Quando chegamos no sertão, naqueles dias de sol caustigante, a terra se abre com tanta necessidade de água. E quando vem, por exemplo, uma chuva, uma noite de chuva, aquele quadro de aridez, de seca, ele é mudado. Ele está se comparando a essa terra seca. Ele está dizendo, como por exemplo lá no Salmo de número 63, ó Deus, a minha alma tem sede de ti. Salmo 42, como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. E ele ergue as mãos num pedido de socorro e expressando: a minha alma anseia por ti, como terra sedenta. Senhor, responde-me. Senhor, responde-me depressa. O meu espírito desfalece. Não me escondas a tua face. Olha aqui o pacto, olha aqui a aliança. Lembra da oração lá de Números 6, 24, a oração sacerdotal. O Senhor levante sobre ti o quê? O rosto. Porque quando o Senhor vira o seu rosto para o seu povo, é sinal de favor. Quando Ele esconde o rosto do seu povo, é sinal de castigo, de maldição. E Ele está dizendo: Senhor, não esconda de mim a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova. Faze-me ouvir pela manhã da tua graça, do teu favor imerecido, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Quando estamos aperreados, aflitos, angustiados, querendo sair da situação, às vezes a gente quer buscar qualquer caminho que me faça sair daquela situação. Qualquer brecha que aparecer, eu estou entrando. Mas o salmista expressa: Senhor, eu quero sair dessa situação, mas eu quero sair pelo caminho que o Senhor me mostrar que eu devo andar. Temos que ter cuidado com nossas decisões, principalmente em tempos de pressão. Vou deixar aquele marido, não aguento mais. Vou deixar aquela esposa, não aguento mais. Vou sair desse trabalho, não aguento mais. Já orou? Já perguntou a Deus? É para deixar, pai? Tem razões bíblicas para deixar? É para sair, pai? Vou vender, vou fazer isso. Para sair de uma situação complicada, parece vários caminhos, a pessoa... Só que o salmista está dizendo: Senhor, eu quero sair, mas me mostra o caminho por onde eu devo andar. Quantas pessoas, no momento de pressão, tomou uma decisão errada e pagam o preço até hoje. Porque a ti elevo a minha alma. Está rasgando o seu coração. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Quem livra do perigo é Deus. E não há perigo, e não há situação difícil que Deus não possa livrar, porque quando Deus age, ninguém pode impedir, nem o diabo, nem o inferno. Agora, queridos, a partir do versículo 10, esse homem vai buscar renovação
novo vigor, vivificação, como diz o Salmo 119, acho que 88, vivifica. Porque a luta que se estende, ela nos extenua, ela mina as nossas forças. Quer ver um exemplo? Jó perdeu 10 filhos num dia só. Ele ficou louco, ele se rebelou, sim ou não? Perdeu. Jó, teus 10 filhos morreram. Ele disse: Deus deu, Deus tomou, louvado seja o Senhor. Mas não parou naquilo. Aí daqui a pouco veio, perdeu as terras, os gados, ficou doente, a mulher falando coisa no ouvido do cara. Aí o tempo foi passando, tribulação, 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 aumentando. Aí Jó, tão crente, tão íntegro, tão fiel, diz: é melhor um aborto do que a minha vida. O cara que perdeu 10 filhos e disse: Deus deu, Deus louvou. Com o passar do tempo e a continuidade das dores, aquele cara diz: é melhor um aborto do que eu. Por que eu nasci? Por que o Senhor me fez? Por que o Senhor me trouxe? Porque uma coisa é um sofrimento pontual. Pá! Acabou. Outra coisa é 1 ano, 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos. Aquilo vai minando, vai enfraquecendo, vai exaurindo. Agora esse homem busca o quê? Ser revigorado. Versículo 10. Ensina-me a fazer o quê? Tua vontade. Eu quero sair disso, mas não pela minha própria mão, nem do meu jeito, nem da minha solução. Eu quero fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Outro pedido: que o teu bom espírito me guie por terreno plano. Porque no meio de tudo isso é muito fácil a gente se rebelar, e a gente culpar todo mundo, e a gente achar erro em tudo e em todos. Olha pelo que eu estou passando, olha quanta dor, olha quanto sofrimento. É Deus, é o vizinho, é a igreja, é o irmão, é por isso, é por aquilo. Todo mundo está errado. Mas o que ele está dizendo é: Senhor, eu quero fazer a tua vontade e que o teu bom espírito me guie por terreno plano. 11. Vivifica-me, renova-me, restaura-me, Senhor, porque esses problemas estão me abatendo, me enfraquecendo. Esses problemas estão minando a minha força, Deus. Há muito tempo esses caras correndo atrás de mim, querendo matar, acabar com a minha vida, Deus. É muito tempo lidando com a rebeldia do meu filho, Deus. É muito tempo lidando, Senhor, com um cônjuge embriagado, Senhor. De novo, Senhor, eu tive que acordar de madrugada para abrir a porta da minha casa, para receber a minha filha embriagada, Senhor, vomitando, Senhor, vindo do festival de inverno, Senhor. Mais uma vez eu tive que abrir a porta para receber meu cônjuge, Senhor, praticamente de joelho, depois de uma noite de embriaguez, depois de uma noite de vício. Mais uma vez, Senhor, as panelas da minha casa estão vazias, porque aqui em casa há um vício de jogo, de tigrinho, de bete, Senhor. Há um viciado aqui em casa, Senhor. Mais uma vez, Senhor, eu vou dormir na minha cama, sem meu cônjuge do lado, e eu não sei onde ele está, eu não sei onde ela está. E isso, Senhor, traz do meu coração rebelião, fraqueza, incredulidade, porque já há tempo, Senhor, que essa situação persiste, que eu oro pelo meu filho e ele não vem, eu oro pelo meu casamento e ele não muda, eu oro por tal situação e a coisa não vai. Então, vivifica-me, Deus, para que eu não abandone tudo e no lugar de trazê-los para cá, eu passe para lá. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira a minha alma da angústia, revigora-me, restaura-me,
Renova as minhas forças, Deus, diante de tantas lutas, diante de tantas dores, diante de uma realidade complexa que já se estende por algum tempo na minha vida. Parece que o inferno mudou de endereço e se instalou no meu coração. Como disse o salmista no Salmo 116, angústias do inferno se apoderaram de mim. Mas esse homem está se dirigindo a quem pode livrá-lo, e a quem pode socorrê-lo, e a quem pode restaurá-lo no meio de toda aquela fraqueza e no meio de todo aquele abatimento. Caminhando para o final, reafirmando a sua posição, ele diz: e por tua misericórdia, acaba com os meus inimigos e destrói todos os meus adversários, pois eu sou teu servo. Aqui não há um espírito de vingança, mata eles. Aqui há um clamor pela justiça de Deus. Destrói meus inimigos, Senhor. Não eu, mas o Senhor, por tua justiça. E aqui não há um espírito de soberba ou de orgulho, dizendo, como equivocadamente muitas pessoas diziam hoje: eu sou filho do rei. Não é isso. O louvor pode vir. Ele está dizendo: pois eu sou teu servo, Senhor. E em quem nós podemos pensar na figura de servo? Aquele que foi pregado e anunciado hoje aqui de manhã, que não subsistindo em forma de Deus, vê este mundo como servo. Ele disse em Marcos 10:45, Jesus diz: eu não vim para ser servido, eu vim para... Ele veio como servo. E este servo se identifica com cada um de nós, servos também, porque tudo que você estiver passando, ou tudo que você vier passar nesse mundo, Jesus passou, com uma diferença: ele não pecou. Você já foi caluniado? Jesus foi. Você já foi traído? Jesus foi. Você já foi abandonado? Jesus foi. Você já foi agredido fisicamente? Jesus foi. Por isso que eu e você podemos olhar para ele como servo, olhando o maior e mais perfeito de todos os servos, que disse lá em João 10:10, o inimigo vem para matar, roubar e destruir. Mas eu, disse Jesus, vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade, e a verdade, Ele é a verdade. Ele é o verdadeiro libertador. Ele é aquele que veio para nos libertar, por exemplo, da condenação da lei, para nos libertar da escravidão do pecado, para nos libertar de uma vida mundana. Ele veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele veio, apesar de nós, para se entregar na cruz e oferecer perdão, libertação e salvação. Salmo 143 é a súplica de um servo ao seu Senhor. E eu e você podemos e devemos, de todo o nosso coração, em meio às nossas dores, dificuldades, lutas e lágrimas, clamar de maneira pactual ao Senhor
não por nossos méritos que não temos, mas através daquele que também ficou conhecido como servo sofredor, Jesus Cristo. Onde está escrito em Isaías 45, 22, olhai para mim e sereis salvos. É por meio de Jesus, e somente por meio de Jesus Cristo, que nós podemos receber grande libertação, grandes milagres, grandes livramentos, e assim honrar e glorificar o Deus que é justo e é fiel. Quero orar com a igreja. Quero apresentar a Deus em oração motivos pelos quais precisamos ser libertos. Arrogância, soberba, ira. Tem gente que ela é iracunda. Orgulho. E outras circunstâncias, talvez não na sua vida, mas na sua casa. Um filho viciado, um cônjuge viciado, um familiar descrente, coração de pedra, uma filha que tem enchido seus olhos de lágrimas, um filho que tem sido o tormento da sua vida, um casamento ruim. Não obstante você e seu cônjuge ser crente, mas está ruim. 99% para um divórcio, quando a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Muitos têm sido levados à prática do divórcio por viver num ambiente absolutamente hostil. Outros têm sido levados ao divórcio simplesmente por não querer perseverar. Mas o fato é que em uma situação ou em outra situação, o divórcio, ele é abominável. Deus odeia. Talvez o seu problema seja um vício de pornografia, de prostituição, de bebedeira, de fofoca, de jogo, não sei. Mas eu só sei que Deus pode libertar você hoje, pode libertar seu filho hoje, pode libertar seu cônjuge, sua família, seja lá quem for, você que está assistindo e que tem vivido uma desgraça na sua casa. Deus pode mudar o seu quadro hoje, e você pode dizer: mas eu não sou esse servo pactual, eu não tenho aliança. Você pode ter hoje, reconhecendo Jesus como seu único Senhor e Salvador, e Ele entrar na sua casa, Ele entrar na sua vida, e Ele trazer uma limpeza, uma libertação, uma transformação, e você conhecer o poder do Deus justo e fiel. É Ele que faz, e quando Ele faz, ninguém pode impedir. Então você que quer orar, vamos ficar de pé e apresente qualquer que seja a sua situação, porque eu creio que todos nós temos alguma coisa, ou atual ou antiga, para que Deus nos liberte. Traumas da infância, traumas do passado, coisas terríveis que aconteceram na sua vida. Você é crente, você se batizou, você é servo de Deus, mas essa culpa, esse tormento, essa situação não te deixa. Quem sabe hoje Deus liberte, quem sabe hoje Deus passe a mão e tire toda essa culpa, todo esse trauma, toda essa dor. Feche seus olhos.